Brasil tá lascado! Gente, o Brasil tá lascado. E eu tô muito feliz de estar aqui começando esse quadro com vocês para falar sobre alguns pontos do porquê o Brasil tá lascado, do meu jeitinho, para vocês entenderem, a gente poder debater de fato. E o Brasil não vai estar tão lascado, um pouco menos lascado depois desse vídeo. Um assunto que para mim é extremamente importante a gente debater é o negacionismo. O que é negacionismo, gente? Negar uma realidade, negar um fato. É começar a discutir e questionar coisas que são fatos, que são dados, que a gente tem, que a gente sabe que é. A gente começa a vir com alguns negocinhos assim. Eu vou dar um exemplo para vocês para a gente entender o negacionismo. A gente sabe que a gente está vendo a pandemia com uma quantidade extraordinária de pessoas morrendo todos os dias. Isso é bem danoso, isso é bem alarmante e preocupante. E o negacionista simplesmente vai chegar e vai falar o seguinte: todo mundo agora morre de Covid? Quer dizer que agora ninguém mais morre de outras doenças. Gente, sim, existem-se mortes por outras doenças. Mas quando a gente vive numa pandemia em que existe um vírus que ele é mortal e que ele está de fato sendo extremamente alarmante e matando um monte de gente, porque ele consegue afetar, especialmente para quem tem uma comorbidade, aquele problema específico, fazendo com que aquilo se agrave e leve milhões e milhões de pessoas à morte, não tem o que a gente se questionar. A gente tem profissionais de saúde que passam anos e anos pesquisando, estudando, e que eles dão laudos médicos sobre o fato do óbito daquela pessoa, e eu, que não sou estudado, que não sou médico, que não sei do que eu estou falando, falo assim: gente, você acha mesmo que aquela pessoa morreu de Covid? Mas é claro que não. E se você é um negacionista, você está ajudando o Brasil a se lascar cada vez mais. Por quê? O nosso papel, quando a gente vê dados que chocam a gente, que nos preocupam, não é mais defender político A, político B, política A ou política B. É ver dados e é cobrar de quem de fato deveria estar fazendo mais pela nossa sociedade, pelo nosso país. Então o negacionista, o que ele faz? Muitos destes são levados por ideais políticos para tentar convencer as pessoas que não tem nenhum problema. Tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Mas não tá. Quando a gente começa a assumir uma postura de não aceitar os fatos, a gente começa a passar a mão na cabeça de quem não merece, de quem está prejudicando você. Porque nós vamos ser negacionistas enquanto aqui dali não chegar na gente. Então, só que eu não posso também ser cruel e não ter empatia com as pessoas que de fato estão vivendo isso. Penso, gente, no caso da pandemia, mas também tem outros fatos, por exemplo, dados estatísticos. Eu falar assim: não, vai ser lançado aí que essas mortes que estão aí, 50% não é nem conveniente, tá tudo errado esses dados. Aí o órgão responsável por controlar aqueles dados fala assim: gente, não, ninguém falou isso não. E você tem duas pessoas, tem um órgão que controla aqueles dados, aquele órgão que não tem nada, aquela pessoa que não sabe o que está falando. Então o nosso papel é entender dados e falar: não, beleza, se tem um problema tem que ser resolvido. Então acho que é importante a gente parar de negar o problema que o nosso país está vivendo hoje em dia. Seja ele em questões econômicas, de desemprego, saúde. O importante é a gente aceitar e cobrar, porque é o nosso direito e o nosso papel. Então o que acontece? A gente sabe que esse negacionismo ele é alarmante e preocupante. Por exemplo, nós temos um sistema de saúde que é o SUS hoje, que é maravilhoso, que tem muito que melhorar sim. Mas como é que vai melhorar o SUS se a gente não tem investimentos em saúde, me diga, vá? Então o problema não está no SUS, o problema está nas políticas de fato que não apoiam o nosso sistema de saúde. Porque como é que a gente vai trabalhar sem material? Então, gente, é óbvio, está limpando sua casa. Você está lá limpando sua casa, certo? Você precisa de uma vassoura para limpar sua casa. Se você não tem uma vassoura, como é que você vai limpar? Mas eu vou esfregar com a mão, com o pé. Dá um jeito. O brasileiro é o número 1 e dá um jeito, né? A gente é o que tem para hoje. Só que você concorda comigo que a casa não vai ficar limpa como se tivesse uma vassoura, uma pá, um rodo e um detergente para deixar a casa cheirosa. Mesma coisa, pessoal. É o que o Brasil está passando hoje no sistema de saúde, que é o SUS. Nós temos uma casa, a casa pode sim ficar limpa, só que ela não tem os materiais, ela não tem a pá e a vassoura para poder limpar. Então o SUS, ele merece ser valorizado, a gente tem que valorizar, não o negacionismo, sim a democratização, gente, da informação. Os dados precisam estar disponíveis para todo mundo. Vamos olhar dados, vamos entrar, vamos pesquisar. Quando alguém dá uma informação com base no achismo deles e não em dados científicos, que tem pesquisadores trabalhando muito, vamos questionar, vamos duvidar dessa pessoa. Fala assim: peraí, quer ser negacionista? Bora negar quem está falando sem base científica nenhuma. Aí você pega a pessoa e fala assim: tá falando isso, beleza. Cadê os dados? Me mande o link do site oficial para que eu possa pesquisar. Qual é a pesquisa que tem falando sobre isso? Porque achar, gente, a gente pode achar qualquer coisa. E isso é muito preocupante. Eu defendo isso, eu acredito nisso. Eu acho que se nós começarmos a
acreditar mais no nosso sistema de saúde, acreditar mais no dado, na ciência, na educação, na pesquisa, o Brasil vai ficar um pouco menos lascado. Então é isso, gente. Beijo e vigorem. Grava. Paulo de de novo. O amigo fala assim, o Brasil tá lascado. Aí eu fico nervoso. Com essa voz grossa. Tá lascado. Não tá horrível, gostei não. Tá triste o fim. Morte eterna.